Olá pessoal, bom dia. Vamos para mais uma aula aí de ensaio de materiais, né? Dando continuidade aí ao nosso segundo semestre, né? O tema da aula de hoje é radiografia industrial, tá bem? A gente vai começar uma outra etapa aqui, agora depois da P1, né? E eu já vou avisando que eu fiz uma pequena modificação no nosso calendário que eu mostrei para vocês agora em janeiro, né? Em fevereiro, por aí. O que eu ia fazer era 3 aulas seguidas, né? Primeira de radiografia industrial, a segunda de raio-x com raios gama, a terceira de emissão acústica. Só que eu vi que essa segunda de raio-x com raios gama ia ficar muito grande, né? E eu tento evitar fazer aula muito grande porque eu sei que é chato, né? Pegar um vídeo de 1h30 para assistir, a gente perde todo o ânimo de assistir, né? Então, o que eu fiz? Eu vou deixar essa de radiografia industrial, vou fazer uma de raio-x, depois eu vou fazer outra de raios gama, né? E aí depois eu vou fazer uma outra aula lá na frente, que eu vou pegar vários ensaios menores, né, e comentar sobre eles também, né? E aí vai encerrar a nossa disciplina, né, que já está na reta final praticamente, tá bom? Sobre a P1, resultados foram bons, né? A prova tava bem tranquila também, acho que ninguém teve muita dificuldade aí, né? Eu percebi que vocês estão deixando de fazer os resumos em relação ao pessoal que começou fazendo resumo 1 e 2. Né? Percebi que o 3 e o 4 já tiveram menos adesão, menos gente fez. Né? Eu não sei dizer o porquê, né, exatamente. Acho que o prazo foi bem largo, né, bem elástico. Mas, assim, não deixe de fazer o resumo, tá, gente? Porque esse ponto pode fazer falta depois, né? Às vezes acontece uma coisa, você não pode fazer um trabalho, fica dependendo de recuperação. E vocês estão no terceiro ano, né? Então, assim, é ponto de graça aí pra vocês, às vezes garante a aprovação aí direto. Né? Então, se atentem quanto a isso, beleza? Mas no geral tá tudo certo, as notas foram boas, a prova tá extremamente fácil também, né? Convenhamos. Mas é isso, qualquer dúvida vocês podem mandar mensagem. No Moodle já fica lá a correção na própria prova, vocês podem ver a correção. Geralmente faço um comentário ou outro quando eu desconto ponto. Mas é isso. Vou começar a nossa aula aqui de radiografia industrial. Quando a gente fala de radiografia, esse é um termo que todo mundo já está um pouco familiarizado. Né? Porque aqui eu acho que pelo menos aí metade da turma já teve que em algum momento ter algum médico para fazer um exame de raio-x, né? Que é um exame radiológico. Né? O que é esse exame de raio-x que a gente faz no médico? Ele vai usar os raios-x para criar uma chapa radiográfica, né, para detectar algum tipo de problema. Às vezes seja um osso quebrado, uma fratura, né? Muitos problemas podem ser detectados pelo raio-x. Então esse exame radiológico ele é feito para se observar isso na área médica. Né? Pegando para a área industrial, a gente vê que esse exame também tem o mesmo motivo. Né? A gente quer detectar problemas, que aqui a gente pode traduzir como descontinuidades, dos materiais. Né? Então a gente faz um raio-x no material. Pense em uma tubulação que está transportando, sei lá, algum tipo de substância extremamente perigosa para o meio ambiente. Essa tubulação ela não pode falhar, né? Porque se ela falhar, ela vai causar um dano ambiental grande. Né? Então o que a gente faz? A gente costuma fazer um exame de raio-x, por exemplo. Né? Fazemos um raio-x na tubulação e vemos como está a integridade da sua estrutura. Então é uma ferramenta usada para se detectar descontinuidades materiais. Né? O raio-x na gente, a gente não sofre nada com raio-x. A gente tem uma exposição ali bem breve à radiação, que está dentro de níveis super controlados. E a gente tem essa detecção, essa exposição à radiação, mas o ensaio ele não destrói a gente. É um ensaio totalmente não destrutivo. E para os materiais também. É como se fosse, de maneira grosseira, que eu vou comentar um pouco mais aqui, tirar uma foto. Né? A gente tira uma foto, praticamente. Né? Então é um ensaio não destrutivo, né, e bastante utilizado. A grande diferença da radiografia industrial para a médica é porque na radiografia industrial a gente usa doses de radiação muito elevadas. Né? Então, quando a gente fala de ensaios radiográficos, a gente tem que falar também de segurança, beleza?
a gente sabe que a radiação ela é muito danosa ao nosso corpo, né? Então a segurança em relação à exposição à radiação é de fundamental importância. Aqui nessa aula a gente vai ver um pouco sobre radiografia no geral. Como eu falei, a gente dividiu em 3 aulas, né? Tem radiografia, raios-x e raios gama. Radiografia é algo mais abrangente, mas raios-x e raios gama ainda tem uns conceitos que são abrangentes também. Tá? Apesar de ser um pouco mais direcionado para aquele tipo de radiação. Então aqui a gente vai ver a importância do raio-x, os tipos de radiação que a gente pode usar, suas características, como a gente gera essa radiação, né? Bom, de que se trata o ensaio de radiografia industrial? A gente coloca o material a ser ensaiado entre uma fonte e um filme, né? Então pensem comigo, eu vou ter uma fonte, na frente dessa fonte eu vou ter um material e atrás desse material tem um filme. Quando eu gerar o raio-x em cima do material, esse raio-x vai passar pelo material e vai imprimir uma imagem no filme. Né? O que a gente analisa, então, é essa imagem que fica no filme. Né? Que é como se fosse como se fosse uma foto, uma impressão ali daquilo que foi obtido pelo material. Né? Pela emissão de raio-x no material. Né? De raios em geral, né? De radiografia, né? De radiação no material. Então, tem 3 pontos principais, que é fonte, material e filme. Tá? Uma parte dos raios emitidos é absorvida pelo material e a outra parte vai atravessá-lo, sensibilizando o filme. Quando eu falar sensibilizar o filme, entendam que é produzir um material no filme. Né? É como se eu produzisse a estrutura do material no filme que está atrás dele, porque os raios atravessam. Né? E está sensibilizando o filme. Depois disso, nós fazemos uma revelação desse filme, né? Para então ter o que a gente chama de chapa radiográfica, né? E que deve ser analisada e interpretada por um técnico especializado. Então é assim que a gente obtém a chapa radiográfica. É um ensaio que eu diria que ela é bem simples do ponto de vista de execução, né? Porque a gente não tem aquela questão que tem, por exemplo, no ultrassom, de fazer regulagem da máquina, ou das partículas magnéticas, né, que tem que se atentar à direção de magnetização. Não tem esses problemas. Né? Aqui é um ensaio onde a gente vai simplesmente pegar o material, determinar os parâmetros, que é o mais enjoado, a parte mais chata, e fixar os parâmetros da máquina, eu só gerar o raio-x, gerar a radiografia, né, o raio-x ou raio gama, e eu obter, no final, uma imagem no meu filme, uma chapa radiográfica. Né? Aqui é uma explicação, nesse slide eu mostro uma explicação de por que radiografar. Né? Aquele exemplo que eu citei de ter equipamentos de alta responsabilidade que não podem falhar, não podem ter defeitos. E a radiografia é uma ferramenta que a gente pode usar para saber se ele realmente não tem defeitos. Né? Então, isso vale para caldeira, para gasoduto, para oleoduto. Isso é muito importante para as zonas soldadas, né? Como eu já falei em outras aulas. Qualquer tipo de ensaio não destrutivo, né? Ele tem muita aplicabilidade em solda, né? A gente tem muita preocupação de saber como é que está a solda por dentro, né? Ou superficialmente também, né? E a gente tem que usar os ensaios não destrutivos para identificar isso, né? Tanto que eu vejo que em alguns cursos técnicos, né? Agora pra gente não teve como fazer isso, mas seria bem interessante, né? A aula de ensaios não destrutivos, ela é passada junto da aula de ensaios, junto da aula de soldagem. O que acontece? Na aula de soldagem, vocês vão soldar um material. Na aula de ensaio não destrutivo, vocês vão verificar se a solda tá boa. Beleza? Então é até legal fazer essa relação de duas disciplinas aí. Né? Eu não sei se vocês chegaram a soldar, eu já nem sei se essa matéria é do segundo ou do terceiro ano, né? Pra ser sincero com vocês. Mas. Matéria de soldagem, né? Mas solda e ensaio não destrutivos estão totalmente relacionados. Tá bom? Para evitar acidentes, portanto, a gente tem que ter certeza de que não temos defeitos nos produtos. E por isso a gente realiza os ensaios não destrutivos. Né? Nesse caso citado, a radiografia é bastante utilizada. Né? A gente tem a radiografia para utilizar. É uma ferramenta muito interessante.
Agora, em relação ao histórico, como surgiu essa radiografia, né? Como que perceberam que usar raio-x, jogar radiação num material, vai fazer com que eu gere uma imagem num filme atrás dele? Como que isso é percebido? Isso começou em 1895, quando o professor Röntgen, né, acho que se pronuncia assim, ele pesquisava fluorescência causada por raios catódicos numa folha de papel recoberta com uma película de sal de bário. Então ele estava estudando fluorescência de raios catódicos. Né? O que são raios catódicos? Raios catódicos é como se fosse um feixe de elétrons. Né? São feixes de elétrons que partem de um polo negativo para um polo positivo. Eles são acelerados a uma alta velocidade por uma fonte externa de alta tensão. Tá bom? Eles são raio catódico. Né? Ele estava pesquisando essa fluorescência causada pelo raio catódico. O que aconteceu foi que ele estava jogando os raios catódicos direto numa película, né, para ver se a película ficava fluorescente. Né? Não tem nada a ver com radiografia industrial, até então. Só que em algum momento ele esqueceu de tirar a caixa de papelão preto que protegia a saída de raios catódicos. Né? E o que aconteceu? O raio catódico, em vez de ir direto para a película, ele passou pelo papelão antes. Né? E aí ele percebeu o seguinte, que mesmo com o papelão na frente, né, ainda assim a película ficava fluorescente. Então ele percebeu, opa, tem alguma coisa estranha acontecendo. Né? Ele concluiu então que tinha algum tipo de raio desconhecido que ultrapassava a caixa de papelão e atingia o papel. Né? Ou seja, além dos raios catódicos, que é o feixe de elétrons, a ampola dos raios catódicos é como se fosse saída, digamos assim. Ela emitia também outro tipo de raio. Né? Como ele não conhecia que raio que era, ele deu o nome de raio-x. Né? Então aqui nesse esquema aqui embaixo, a gente tem um esquema de geração de raios catódicos. Né? A gente aplica uma tensão, eu vou ter uma grande quantidade de elétrons, um feixe de elétrons, saindo de uma placa que é o polo negativo, que é o catodo, em direção ao anodo, que é o polo positivo, como está a direção das setinhas aqui. Então, apliquei a tensão, vou ter essa movimentação dos elétrons. Né? Esse feixe de elétrons, digamos assim, no vácuo. Né? E isso é bem interessante, porque ele achava, o Röntgen, ele acreditava que só a única coisa que o tubo de raios catódicos emitia era a questão de emitir apenas os raios, o feixe de elétrons. Só que não, aqui ele viu que na verdade ele emitia, além do feixe de elétrons, um raio desconhecido, que no caso é o raio-x. Beleza, gente? Então ele deu o nome de raio-x, porque ele não conhecia que tipo de raio que era esse. Essa descoberta dos raios-x foi de grande auxílio. Né? Então, quando algum cientista ele descobre alguma coisa diferente, toda a comunidade científica começa a estudar mais profundamente esse tema. E foi aí que esse Henri Becquerel, Pierre Marie Curie, eles estudaram, né, são cientistas renomados, estudaram mais profundamente isso, né, e constataram outras situações onde acontecia a emissão desses raios. Né. Eles estavam estudando metais pesados, como urânio, polônio e rádio, né, e constatou que esses raios eles eram emitidos espontaneamente por esses metais pesados. Esses metais pesados eles emitiam esses raios, só que ninguém tinha reparado isso antes, espontaneamente, né? Sem precisar gerar uma tensão, né? Nada do tipo. Né? Foi aí que surgiu a nominação de radioatividade, né? Que se trata da emissão espontânea de radiação por elementos químicos, naturais ou artificiais. Aí foram acontecendo outras descobertas científicas, né? Outros experimentos aconteceram, que levaram à descoberta dos raios gama, né, por exemplo. Essa descoberta deu origem ao que a gente chama de gammagrafia, né, que é a inspeção por meio de raios gama, né, que a gente vai ver daqui 2 aulas. Os raios X e os raios gama, assim como a luz, são formas de radiação eletromagnética de natureza ondulatória,
né? Ou seja, eles se propagam em forma de ondas, né? Então, quando a gente fala de raios X e raios gama, a gente está falando de uma onda, né? Como se fosse uma onda emitida, uma onda eletromagnética. Eles possuem alta frequência e, portanto, pequeno comprimento de onda. Alta frequência, pequeno comprimento de onda. Aqui também está mostrando aqui embaixo o espectro de radiações eletromagnéticas. A gente vê que os menores ali, mais à esquerda, estão raios X e raios gama. O comprimento de ondas desses raios é menor que o da luz visível, dos raios ultravioleta e dos raios infravermelhos. Então, são os menores comprimentos de onda aí. Uma característica desse tipo de radiação, né, raio X e gama, é que eles podem atravessar corpos opacos, né, como falei o exemplo lá do Röntgen. Ele atravessou um papelão preto. Né? Raio visível, geralmente, por exemplo, raio luminoso, ele não vai atravessar esse papelão preto. Ele não atravessa corpo opaco. Né? O raio X e o raio gama, ele atravessa. Então é uma vantagem. Ele pode atravessar corpo opaco, metal, concreto. Né? Por isso que ele dá essa impressão pra gente. Por isso que ele tem essa aplicabilidade dentro de radiografia industrial. Ele tem essa capacidade de atravessar corpos opacos. Então eu posso usar essa radiográfica em concreto, em metal, em vários tipos de materiais. Né? A luz visível, por exemplo, ela só atravessa materiais translúcidos, como vidro transparente, água limpa, né? Esse tipo de coisa. A quantidade de radiação que atravessa a peça é variável e depende da espessura e densidade do material naquele ponto. Né? Isso é uma coisa bem importante de se falar, né? Porque a gente tem que controlar a quantidade de radiação que está atravessando a peça que a gente está medindo, que a gente está fazendo o ensaio. Né? Isso vai depender muito da espessura da peça, da densidade do material. Tem vários fatores aí que interferem. Essa quantidade de radiação também depende da frequência da radiação. Né? Quanto maior a frequência, maior a capacidade de penetrar e atravessar os materiais. Né? Essa variação de radiação que atravessa a peça, ela é captada e registrada em filme radiográfico, né? Que é o filme que fica logo atrás da peça, né? Que após a revelação mostra uma imagem da peça com regiões claras e escuras. As regiões claras são referentes à espessura maior. Região escura é referente à espessura menor. Beleza? Aqui está a imagem aqui embaixo mostrando um exemplo de como funciona esse raio-x. Né? Eu tenho uma fonte gerando os raios lá em cima. Aqui eu tenho uma peça no meio. Essa peça com muita porosidade. Perceba que ela está cheia de furinhos aí. E isso é representado aqui na imagem embaixo. Né? O filme radiográfico embaixo. Que é a parte branca, a parte de maior espessura. E a parte preta, a parte de menor espessura. Ou seja, é a parte onde ocorre, onde tem os poros. Beleza? O filme está aqui atrás, né? Gravando tudo que atravessa aqui o raio-x. As principais propriedades das radiações X e gama são: primeiro, que se propagam em linha reta na velocidade da luz, né? Produzem luz em substâncias fluorescentes, essa característica é importante para a geração de imagem. Provoca escurecimento de filmes fotográficos, né? Também é importante para gerar imagem. Tornam o ar e outros gases condutores de eletricidade. A gente sabe que a ionização do ar, ela eu vou falar para vocês mais adiante, mas ela tem um papel importante no ensaio. São mais absorvidos pelos elementos pesados, né, aqueles metais pesados. Não são desviadas por campos magnéticos, né, isso é importante. Né? Porque, por exemplo, se esse tipo de radiação tivesse algum tipo de carga, digamos assim, né? Por exemplo, um feixe de elétrons. Feixe de elétrons tem uma carga negativa. Então, se eu pegar um campo magnético, eu vou desviar essa carga. Porque ele vai sofrer ação do campo magnético. Agora, a radiação, aqui são ondas que não tem nenhum tipo de carga, né? Nenhum tipo de relação aí, digamos assim, com o campo magnético. Então, não é desviado pelo campo. Né? Sua trajetória independe do campo. Possui vários comprimentos de onda, muito embora os comprimentos de onda sejam todos pequenos, mas possuem vários. Né? E uma propriedade importante, né? Não é útil, mas é importante,
é que causa danos às células do corpo humano e modificações genéticas. Por esse motivo que a gente tem que tomar muito cuidado quando a gente fala desse tipo de ensaio. Tá? Isso é importante a gente saber. É uma propriedade do raio-x e gama. Né? Agora, focando um pouco mais no raio-x. Como que a gente gera o raio-x? Né? Como eu falei, o raio-x é gerado quando a gente vai ter um dispositivo, né? A gente vai acelerar os elétrons de um cátodo para que eles sejam transportados até o anodo através de um feixe de elétrons. Essa aceleração ela é feita através de aplicação de uma tensão de uma corrente. Tá? Então eles saem do cátodo, eles são acelerados, saem do cátodo e vão para o anodo. Né? Ao colidirem com o anodo, esses elétrons penetram na eletrosfera do metal do anodo, causando uma instabilidade, né? Com grande liberação de calor e de ondas eletromagnéticas. Então o que acontece? Esses elétrons vão sair do cátodo e vão para o anodo. Né? Eles vão entrar na eletrosfera do anodo. E lá vai gerar uma instabilidade. Por causa disso, por causa desse choque em alta velocidade, vai ser liberada grande quantidade de calor. E vão ser liberadas também as ondas eletromagnéticas, que são os raios-x. Um dispositivo usado para gerar o raio-x é o que a gente chama de tubo de Coolidge, né? Que nada mais é que um tubo de raios catódicos modificado. Né? Aqui tem uma imagem desse tubo de Coolidge. Né? Perceba que na direita, que é o cátodo, é de onde os elétrons saem. E na esquerda, que é o anodo, onde é o alvo dos elétrons. Né? Eu tenho um vidro que está isolando tudo. Eu tenho um vácuo gerado para que os elétrons possam sair sem perda. Né? Feixe de elétrons. Eu tenho um filamento aqui no cátodo, que é onde vai ser gerada onde a gente vai provocar a aceleração dos elétrons. Né? Aqui embaixo, vocês podem ver que tem uma janela. Né? Através dessa janela aqui que vai sair os raios-x, que vão ser os raios-x. Né? Porque os elétrons vão se chocar contra o anodo e o raio-x vai ser gerado numa direção diferente aqui. Né? Então o tubo ele consiste numa ampola de vidro com alto vácuo, que contém um cátodo feito de um filamento aquecido e um anodo feito de metal duro, né, com alto ponto de fusão. Por que alto ponto de fusão? Como eu falei, no anodo vai ter muita geração de calor. Então não é interessante que se funda esse metal ali. Né? Como o tungstênio, por exemplo, ele tem um ponto de fusão muito alto, ele não vai se fundir. As tensões usadas para produzir o raio-x são da ordem de 80 a 500 kV, né? São tensões bem grandes. Né? A intensidade do raio-x é determinada pela intensidade da corrente elétrica que passa pelo filamento. Quanto maior a intensidade da corrente, maior o aquecimento e maior o número de elétrons para liberar. Tá bom? Como eu falei antes, vai ser gerado um tipo de aquecimento no anodo, né? Através do bombardeamento de elétrons. Né? Vai ser aquecido, por isso que a gente tem que usar tungstênio, que é um metal de alto ponto de fusão. Porém, além disso, é interessante que a gente tenha um sistema de refrigeração também. Seja por circulação de água, que é o mais comum, ou por aleta. Né? Não sei se vocês estão familiarizados com o conceito de aleta. Né? Você deve ter estudado aí com o professor Felipe, não sei. A parte de motores, né? De motores no geral, né? E alguns motores a gente fala que eles são aletados. O que são aletas? Deixa eu tomar um gole d'água e vou explicar para vocês. Aletas são, como posso dizer, são dispositivos que a gente coloca na superfície para aumentar a troca de calor. Você deve lembrar, eu acho que vocês estudaram isso no ensino médio, né? Deve ter estudado, os 3 tipos de troca de calor, de radiação, condução e convecção. Deixando a radiação por lado, a gente sabe que a condução e a convecção, elas dependem da área da superfície. Quanto maior a área da superfície, maior a troca de calor. Então a pessoa que inventou a aleta, ela estava pensando, olha, eu queria aumentar a área da superfície. Então ele criou várias ranhuras na superfície só para aumentar a área. Né? Como se fossem vários filetes subindo. Né? Só para aumentar a área.
quanto maior a área, maior a troca de calor. Então a função da letra é essa, aumentar a troca de calor, ou seja, favorecer uma refrigeração através do aumento da área da superfície. Né? O poder de penetração do raio-x é tanto maior quanto menor for seu comprimento de onda. Né? Menor comprimento de onda quer dizer que o raio-x penetra mais. Né? E o comprimento de onda ele vai ser função da tensão que acelera o seu alvo. Então, variando a tensão, eu consigo variar a penetração do raio-x. Né? Quando eu falo de penetração do raio-x, eu estou me referindo muito também àquela questão de saber a espessura do material. Né? Então, para materiais de diferentes espessuras, para peças de diferentes espessuras, nós vamos ter também diferentes tensões no ensaio. Beleza? Isso aqui que eu falei pro raio-x, tá, gente? Essa questão do tubo de Coolidge, etc. Agora pro raios gama. Eu já vou adiantando que nas próximas 2 aulas, em alguns momentos eu falo raios, escrevo gama, e outros boto raios e o símbolo de gama em grego aqui, tá? É a mesma coisa. Bom, para entender os raios gama, a gente tem que lembrar um pouco daqueles conceitos iniciais lá de química, de estrutura atômica. A gente sabe que o núcleo é formado de prótons e de nêutrons. Né? Entretanto, né, cada elemento químico na tabela periódica, a gente sabe que ele tem lá um número de nêutrons. Só que aquilo não é totalmente certo, porque esse número de nêutrons no núcleo ele pode variar. Eu posso encontrar o mesmo elemento com números de nêutrons diferentes. Né? Isso é o que a gente chama de isótopo. Né? É o mesmo elemento químico, só que ele tem números de nêutrons diferentes. Né? Então, vários elementos têm isótopos que são encontrados na natureza mesmo. Né? Então, agora pensando aqui de cabeça, deu um branco pensando nos exemplos de elementos. Mas, assim, vários elementos têm exemplos de isótopos, né? Que é o mesmo elemento, só que com um número atômico diferente, né? Com a variação na quantidade de nêutrons. Tá bom? O elemento é o mesmo, né? Só muda a questão do número de nêutrons. Tá? São isótopos. Esses isótopos eles podem ser naturais e artificiais. Né? Muitos dos isótopos dos elementos encontrados na natureza eles são radioativos. Né? Isso aí é uma coisa interessante. Porque os isótopos, a gente definiu o que é isótopo, o que são isótopos, né? E que podem ser encontrados na natureza ou não, etc. Só que todos os isótopos, muitos isótopos, eles que são encontrados na natureza, eles são radioativos. Quando eu falo radioativos, é que eles naturalmente emitem partículas e radiações eletromagnéticas. Eles naturalmente emitem essas radiações. Né? Não precisa fazer nada com eles. Eles, do jeito que estão na natureza, eles vão emitir. Né? Aqui tem exemplo, o urânio. Um bom exemplo. O urânio ele pode apresentar em seu núcleo 92 prótons e 146 nêutrons. Ou posso ter 3 nêutrons a menos, né, que é 143 nêutrons. Essa é a diferença do urânio 238 para o urânio 235. Né? Esse é um exemplo de isótopo radioativo, né, o urânio 238. Né? Ou seja, que vai emitir partículas e radiações eletromagnéticas. Né? Essas partículas e radiações são os 3 tipos, alfa, beta e gama. Né? Acho que vocês devem ter estudado isso aí dentro de química, mas vale a pena repetir. Aqui tem uma imagem mostrando um núcleo de urânio e os raios gama sendo emitidos. Né? As partículas aí, né? Raios gama, tem partícula alfa, né? Essa desintegração do urânio originando o tório 234. Tá bom? Agora falando um pouco sobre essas partículas e radiações que podem ser emitidas. A partícula alfa é formada por 2 prótons e 2 nêutrons. Então ela tem uma carga que tende a ser mais positiva. A partícula beta ela tende a ter uma carga mais negativa. Né? Tende a ser bem similar aos elétrons. Então alfa e beta tem isso. Alfa mais positivo, beta mais negativo. Esses 2 tipos de partículas têm cargas elétricas. Né? E
por ter cargas elétricas, elas podem ser desviadas por campos magnéticos, né? Então, essa é uma limitação das partículas, alfa e beta. Além disso, o alcance é pequeno, né? Não consegue transportar por muito espaço no ar, né? Então, a partícula alfa e beta, para esse ponto de vista de radiografia industrial, elas não têm aplicabilidade, né? Agora, os raios gama, né, que são radiações eletromagnéticas com alto poder de penetração, eles têm aplicabilidade no ensaio. Como eu falei, eu tenho isótopos naturais e artificiais. Os naturais é que eu encontro na natureza, os artificiais são aqueles produzidos em reatores nucleares, né, quando eu bombardeio nêutrons nos núcleos dos átomos, né? Na gamografia, que a gente fala que é a radiografia de raios gama, né, a gente utiliza isótopos artificiais, né? Aqui está escrito errado, artificiais, né? Com meu I ali. Os mais usados são o irídio 192, o césio 137, o túlio 170 e o cobalto 60. Né? Vocês devem ter ouvido falar aí do césio 137, né? Apesar talvez alguns não ouviram falar, mas é porque o césio 137 tem uma... De vez em quando aparece nos jornais aí aqui do Brasil, porque em Goiânia, se eu não me engano, houve um acidente, né, com o césio 137, onde várias pessoas foram intoxicadas pelo tipo de radiação que é bem forte, né? E tem pessoas que têm... Várias pessoas morreram e tem pessoas que têm sequelas até hoje por causa desse acidente que deve ter uns 20, 30 anos já, né? Isso aí já, se tiver curiosidade, pode pesquisar. Acidente do Césio 37 em Goiânia. O Césio 37 é um exemplo de isótopo artificial usado na gamografia, né? E sobre esse acidente aí, só por curiosidade, eu não vou saber falar exatamente o que aconteceu de cabeça, né? Mas se eu não me engano, quando a gente tem uma clínica que tem máquinas de radiografia e a gente vai se desfazer de algum equipamento, a gente não pode simplesmente jogar fora. A gente tem que levar para um lixo especializado, porque isso é um lixo químico, né? E aí, acho que alguma clínica fechou, se eu não me engano, e o dono ele abandonou o prédio com vários aparelhos radioativos lá dentro, né? E aí as pessoas, com o passar dos anos, foram tomando conta. A gente sabe que prédio abandonado acaba virando exploração aí para quem está procurando abrigo, quem está procurando coisa para comer, né? A gente sabe que infelizmente tem isso aqui no Brasil, e não é de agora. E aí o que acontece? As pessoas entraram lá dentro, né? Pegaram, viram aquelas máquinas e pensaram, pô, vou abrir essas máquinas, vou vender as peças para ganhar uma grana. E aí viram uma peça fluorescente, né, que era o Césio 137, acharam que ele ia valer uma grana e saquearam aquilo, né, levaram aquilo, né? Então isso aí foi assim, as pessoas levavam para casa, para criança brincar, botaram aquilo num colar e colocaram no pescoço, ficavam levando para familiar ver. Tinha bastante Césio 37 e isso foi se difundindo, né, para algumas famílias, algumas pessoas lá em Goiânia isso. Em Goiânia, acho que foi em Goiânia. Posso estar falando besteira. E o que aconteceu? Depois de alguns dias já, as pessoas começaram a apresentar sintomas, né? Dias, horas, dependendo, mas apresentar sintomas, né? Queimadura, problemas assim no corpo inteiro. E aí identificaram que era o Césio 137, pois os órgãos responsáveis tiveram que fazer todo um trabalho de rastreamento de todo esse Césio 137 que tinha vazado. Várias pessoas morreram, outras estão incapacitadas até hoje. Tem gente que não anda, tem gente que não fala. Algo terrível, tá? Quem tiver curiosidade pode ver sobre esse acidente, né? Então é bem triste também. É até interessante falar isso, porque quando a gente fala desses equipamentos radiológicos, eu já falei antes aqui, mas tem que ter um tipo de cuidado especial, porque é algo danoso, né? Ficar exposto à radiação é algo danoso, né? Isso foi algo que as pessoas que descobriram radiografia foram descobrindo com o tempo, né? A gente, se eu não me engano, já viu umas imagens da própria Marie Curie, que era a cientista que ela ganhou o prêmio Nobel, inclusive, por causa dessa descoberta da radioatividade, né, ela e o marido.
E até um ícone na ciência até hoje. E a gente vê que depois de trabalhar muitos anos com radioatividade, as mãos das pessoas começam a ficar deterioradas, os dedos vão começando a definhar, é algo triste de ver. A radiação ela é extremamente perigosa, tá bom? Agora voltando aqui ao nosso slide, né, sem desviar mais, né? Quando você trabalha com isótopo, é interessante a gente saber um termo chamado atividade da fonte, que é a velocidade da desintegração nuclear. É a velocidade com a qual aquele isótopo vai se desintegrar. Uma unidade de medida para isso é o becquerel, né? Que é o Beq, né? Que equivale a uma desintegração por segundo. Outra unidade é o Curie, né? Que é CI, que equivale a 3,7 vezes 10 a 11 becquerel. Né? Então é uma medida da desintegração por segundo. Depois eu vou entender mais o que significa isso. Né? Já vou dar uma breve explicação, para vocês não ficarem muito perdidos. Vamos supor que eu faça um ensaio hoje com a fonte de radiação lá de cobalto 60, que está emitindo uma quantidade boa de radiação, quantidade X de radiação. Eu fiz um ensaio numa peça e tive um resultado. Vamos supor que, sei lá, um ano depois, eu quero fazer um ensaio na mesma peça. Né? Às vezes, para eu conseguir colocar essa peça, expor essa peça ao mesmo nível de radiação, eu tenho que manter um tempo maior. Porque parte dessa fonte usada, ela já desintegrou, digamos assim. Ela já perdeu a capacidade de, falando grosseiramente, produzir radiação. Né? Então é aquela questão que, eu vou falar depois um pouco disso, sobre meia-vida, né? Tá até falando aqui, mas é que esses elementos radioativos vão se desintegrando com o tempo, a atividade vai reduzindo. Né? Aqui tem um exemplo do irídio 192, que pode ter atividade até 18,5 vezes 10 a 11 becquerel. A gente sabe que todos os outros átomos se desintegram da mesma maneira. Né? Porque só voltando àquele assunto da meia-vida, né? O núcleo vai se desintegrar. Né? Então essa meia-vida é um fator que a gente tem que saber, tem que conhecer, a meia-vida de um isótopo. Né? Vocês devem ter visto isso em química já, mas só relembrando. Quando acontece desintegração nuclear, a atividade da fonte decresce. Né? E aí aquela questão, né? A meia-vida a gente pode classificar como se fosse o tempo necessário para a atividade da fonte chegar na metade do seu valor inicial. Perceba que o cobalto 60 é 5,3 anos. Para o césio 137 é 33 anos. Para o irídio 92 é 35 dias. Isso varia de isótopo para isótopo. Ou seja, para eu realizar um ensaio nas mesmas condições, vamos lá, deixa eu tentar colocar isso em palavras aqui para deixar bem claro. Eu tenho a fonte de irídio 192. Se eu uso essa fonte hoje e vou usar essa fonte de novo daqui a 75 dias, para fazer um ensaio igual, nesse segundo ensaio, o meu tempo de exposição vai ser maior, porque a atividade da fonte já caiu muito. Tá bom? Então isso é algo que tem que ser controlado para que a gente regule o tempo de exposição. Né? Se eu colocasse o mesmo tempo de exposição, a quantidade de radiação que iria estar expondo ao material, nesse segundo ensaio, seria bem menor. Né? Porque a atividade da fonte já reduziu, né? Com o passar do tempo. Tá bom? No caso, 75 dias já caiu pela metade, né? Então é algo bem destacado. Beleza? Agora, para encerrar a aula, a parte de filme. Filme para radiografia é similar ao filme comum. A única diferença é que ele é recoberto dos dois lados por uma emulsão de sais de prata, que esse é a GBR. Então é um filme radiográfico, ele é recoberto por uma emulsão de sais de prata. Depois que esse filme é exposto à radiação, esses sais de prata vão reagir quimicamente com o revelador, transformando-se a prata metálica em prata metálica enegrecida. Vai tornar a parte mais escura. Né? É essa parte escurecida que vai formar a imagem na chapa radiográfica.
né? Então o filme tem uma série de reações químicas que acontecem nele, né? Mas a ideia é que ele tem que ter características químicas tais que ele consiga criar essa imagem na chapa radiográfica. O filme radiográfico é escolhido em função do ensaio ser realizado, né? Algumas características do filme radiográfico são as seguintes: densidade radiográfica é o grau de enegrecimento registrado no filme em função da exposição, né? Grau de enegrecimento, quanto que ele está se tornando mais escuro. Eu tenho o contraste da imagem, que é dado pela diferença de densidade entre as regiões do filme. Então, densidade diferente vai ter um contraste na imagem, de fato, né? Como eu mostrei naquele exemplo anterior lá atrás, né? A parte mais escura, a parte mais clara. Velocidade do filme é a taxa na qual vai ocorrer a sensibilização dos grãos de sais de prata. Essa sensibilização é como que está reagindo esses sais de prata, né? Com quão rápido eles estão reagindo, né? Filmes com grãos maiores precisam de menor tempo de exposição. Tá? Essa velocidade do filme está totalmente relacionada ao tempo de exposição necessário no ensaio, tá? Que vai variar também, né? Dependendo das características da peça, né? Etc. Granulometria é o tamanho dos grãos nos sais de emulsão. O tamanho do grão, como eu falei anteriormente ali, quanto maior for o grão nos sais de emulsão, né, que forma uma película que fica no filme, menor o tempo necessário de exposição, né? Porém, quanto menor o grão, maior a nitidez. Então a gente tem que fazer uma otimização. Porque às vezes eu faço um ensaio com um tempo curto, só que a qualidade da imagem não é muito boa. Tempo de exposição curto, né? Então às vezes vale a pena fazer um ensaio com um tempo de exposição maior para se ter uma nitidez maior. É como se fosse tirar uma foto, né? Quanto maior a qualidade, melhor pra gente. A radiografia de qualidade pede nitidez e definição de imagem. A gente consegue isso controlando o contraste, né? Além disso, para ter uma boa nitidez, uma boa definição da imagem, a gente tem que evitar falhas do processamento do filme. Eu não posso arranhar, eu não posso manchar, né? Tem que tomar um cuidado especial com o filme. O filme é onde eu vou pegar meus resultados no filme, né? A peça em si eu só vou colocar ali e tirar, né? A fonte em si, defini os parâmetros, liguei, desliguei depois, obviamente, não vou mexer. O que importa muita gente é o filme. É o filme que a gente vai analisar para saber o resultado. A sensibilidade radiográfica também precisa ser controlada, devendo ser ajustado aos requisitos da inspeção, né? O grau de sensibilidade, né? Podendo ser alto, médio ou baixo, né? Isso vai depender do uso a qual se destina a peça. Por exemplo, uma peça de um foguete que está indo por espaço, que não pode de jeito nenhum falhar. Se for fazer um exame de radiografia nela, eu tenho que ter uma sensibilidade muito alta. Tem que ser um ensaio assim, que consiga ver tudo bem visto. Porque não pode ter falha, né? É uma aplicação de extrema responsabilidade, né? Porque se falhar um foguete no ar, praticamente já era, não tem muito o que fazer. Ou lá na parte mais de fora da atmosfera terrestre. Não tem muito o que fazer ali, já era. Agora, se a gente for usar esse ensaio para uma outra aplicação que não tem uma responsabilidade tão alta, deixa eu pegar um exemplo aqui. Sei lá, quero fazer um ensaio radiográfico em uma esmerilhadeira. Sei lá, algum componente de uma esmerilhadeira, um componente de uma serra-fita vertical, alguma coisa desse tipo aí. É uma peça que é importante, mas também assim, se tiver falha, não precisa detectar falha mínima, né? Eu preciso ver o mínimo ali, sei lá. O primeiro exemplo que vem na minha cabeça aqui agora. Então, às vezes, não precisa de sensibilidade tão alta. Posso ter sensibilidade média, sensibilidade baixa, né? Às vezes não precisa de nada tão forte assim. Quem vai fazer essa definição vai ser a própria engenharia de fábrica, né? Que vai determinar
vou fazer a determinação do que é importante aí nesse caso. Né? Qual o nível de detalhe eu quero ver. Isso tudo seguindo normas específicas, né? Como sempre. Para controlar a sensibilidade radiográfica, a gente tem que colocar sobre a face da peça metálica o que a gente chama de penetrômero. Né? Esse penetrômero também é conhecido como indicador de qualidade de imagem, IQI. São dispositivos, são pequenas lâminas que a gente coloca sobre a peça, no cantinho. Né? Eles têm várias espessuras, né? E aí eu faço o ensaio com essas lâminas em cima da peça, no cantinho. Né? E eu vou ver o resultado, a nitidez dessas lâminas lá no meu filme. Né? Dependendo de quais lâminas que aparecem, com o nível de detalhe, eu consigo saber qual é o nível de qualidade do meu ensaio radiográfico. Então é como se eu colocasse ali, sei lá, como posso dizer? Três indicadores mesmo, né? Uma lâmina mais grossa, uma lâmina média e uma lâmina mais fina. Eu tiro a foto. Se apareceu as três, é porque o ensaio está com muita qualidade. Se apareceu só a mais grossa, é que o ensaio é um ensaio de qualidade menor. Então é algo nesse sentido aí, tá bom? Em geral, esse indicador de qualidade de imagem, ele tem que ter 2% da menor espessura da peça analisada, né? E precisa ser visível na radiografia. Né? Isso é algo bem pequeno que a gente coloca mais para verificar a qualidade do ensaio, tá? Ele não pode interferir no ensaio, então não pode ser grande. Aqui é a lâmina transparente, a gente coloca o fio de aço embutido. Esse é o exemplo do penetrômero, né? A gente cola isso no material, na peça, e eu consegui ver o resultado no raio-x. Tá? Então a lâmina transparente ali com os fios de aço embutidos. Né? Então vocês podem ver que tem uns fios mais finos e mais grossos. Se eu só vejo os mais grossos no filme, é porque a qualidade da imagem é uma. Se eu vejo até o mais fino, é porque é outra. Entenderam? Então esse aqui é um medidor, esse penetrômero, ele ajuda a medir a qualidade do ensaio radiográfico. Beleza, gente? Então é isso, nossa aula de radiografia industrial foi essa. Essa aula foi mais assim, pegando uma visão mais abrangente de todo o tema. Na aula que vem, a gente vai pegar mais especificamente o ensaio de raio-x, falar um pouco mais específico do ensaio de raio-x, né? Mas, assim, como eu falei, é algo bem simples, né? E acredito que vocês não vão ter dificuldade. Não deixem de fazer o resumo, tá? Vamos fazer o resumo com um pouquinho de qualidade, tá, gente? Eu vejo que tem uns resumos lá que, sinceramente, eu abro os resumos querendo dar um para todo mundo, que é a nota máxima. Só que às vezes eu dou, igual eu fiz uma aula de ultrassom, que era bem grande a aula de ultrassom. Acho que tinha o quê? 50 slides por aí, mais que isso, não lembro. Aí o cara resumiu tudo em 3 linhas. Pô, aí também não dá, né? Não tem como dar um pra um cara desse, né? Então, assim, eu só tiro ponto quando é algo bem específico, assim, tá? Faça um resumo aí. Eu não tenho muito critério de qualidade no resumo, mas faça um negócio legal. Faça um negócio que pode ser usado para vocês para estudar para prova também. Acho que a grande utilidade do resumo é esse, né? Não é só ficar dando Ctrl+C, Ctrl+V. É estudar um pouquinho para prova também. Tá bom? Então é isso, pessoal. Tenha uma boa semana e até mais.